Há alguns anos atrás, um professor do seminário teológico Gordon Conwell, no norte de Boston, Dr. David Wells, publicou um livro que caiu como uma bomba no parquinho dos teólogos americanos. E o nome do livro era Sem Lugar para a Verdade. O subtítulo é significativo. O que quer que tenha acontecido com a teologia evangélica. E neste livro, que causou uma agitação no mundo evangélico, Dr. Wells esboçou as suas preocupações com relação à morte da teologia confessional na vida da igreja de hoje em dia. E eu gostaria de começar nossa série lendo um breve comentário extraído desse livro de autoria do Dr. Wells. Ele faz essa afirmação: o desaparecimento da teologia, da vida da igreja e a orquestração de tal desaparecimento por algum dos seus líderes é difícil de não ser notado hoje. Mas o que é bastante curioso é difícil de se provar. É difícil deixar de perceber no mundo evangélico, na adoração vazia que é tão prevalente, por exemplo, na troca de Deus pelo ego como o foco central da fé, e na pregação psicologizada que segue essa troca, na excitação de sua convicção, seu estridente pragmatismo e a sua inabilidade de pensar incisivamente sobre a cultura e o seu deleite no que é irracional. Recentemente eu estive numa reunião na Filadélfia do Conselho de Organização, conhecido pelo acrônimo ACE, que significa Aliança de Evangélicos Confessionais, que foi reunido pela primeira vez em grande medida através do estímulo fornecido pelo livro do Dr. Wells, pois esse grupo se preocupa em ajudar a chamar a igreja de volta à sua base confessional, entendendo que o cristianismo possui uma teologia. O propósito dessa série que nós começamos hoje é dar uma visão global, apenas uma olhada na essência dessa teologia, que é chamada de teologia reformada, que é distinguida de outros ramos do cristianismo histórico. Nós não teremos o tempo ou a oportunidade para passar por todos os detalhes da teologia reformada, mas eu quero dar uma espécie de resumo, uma introdução às ideias principais que encontramos na teologia reformada. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje é que a teologia reformada é uma teologia. Eu sei que isso parece muito redundante, mas eu quero deixar essa distinção clara de que há uma diferença entre religião e teologia. Uma das minhas ilustrações favoritas disso vem de uma experiência pessoal que eu tive há muitos anos atrás, quando eu fui convidado pelo corpo docente e administração de uma universidade no Centro-Oeste. Era uma universidade cristã. E eles estavam sem um presidente na ocasião, e como resultado a universidade estava passando por um período de autoavaliação, e me pediram para eu comparecer e falar ao corpo docente sobre o assunto, o que é uma universidade cristã. E quando eu cheguei no campus, o reitor veio até mim e fez um tour comigo pelas instalações, e enquanto passávamos pelo prédio do corpo docente, eu notei que uma das portas do escritório tinha um nome gravado: Departamento de Religião. Eu não disse nada, apenas fiquei pensando naquilo por alguns momentos, e mais tarde, enquanto eu falava ao corpo docente a respeito da pergunta o que é uma universidade cristã, antes de eu começar a minha mensagem, eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse: eu notei mais cedo que vocês têm aqui nessa instituição um departamento de religião. E a minha pergunta é: esse departamento sempre foi chamado de departamento de religião?
E havia um professor mais idoso no fundo que levantou a mão e disse: não, costumava se chamar Departamento de Teologia. Mas nós mudamos há cerca de 30 anos atrás para Departamento de Religião. Então eu perguntei: por que vocês mudaram? Ele não sabia. E eu perguntei ao resto do corpo docente, eles começaram a chutar o motivo, que talvez quisessem tornar mais fácil para os alunos, que transferirem assim, seus créditos acadêmicos de outras universidades, etc. Mas eu continuei, naquele momento, a abordar a pergunta: o que é uma universidade cristã? O que é educação cristã? E eu relembrei os meus colegas, naquela noite, de que há uma profunda diferença entre o estudo da religião e o estudo da teologia. Agora, para aqueles que estão assistindo a esta apresentação, eu coloquei no meu quadro um breve diagrama onde eu fiz uma distinção entre duas abordagens à questão da fé. A primeira eu chamo de teocêntrica e a segunda eu chamo de antropocêntrica. E a ilustração que eu uso aqui tem um círculo em volta da palavra teologia, uma linha seguindo da base do círculo para um subcírculo onde diz antropologia. E o propósito do meu diagrama é demonstrar que em uma abordagem teocêntrica à fé, a disciplina ou o estudo da humanidade, a ciência da antropologia, está submissa à ciência da teologia. Isso reflete algo da maneira na qual os cursos universitários foram estruturados na Idade Média, quando se disse que a teologia era a rainha das ciências, sendo a ideia de que todas as outras disciplinas na educação estavam submissas à busca da verdade que é encontrada no estudo da natureza e do caráter de Deus. E ela assumia que o estudo da humanidade sempre deveria ser buscado à luz de nosso conhecimento, entendimento de Deus. Uma vez que o homem foi criado por Deus e que nós carregamos a imagem de Deus para ter um entendimento adequado sobre o que significa ser humano, nós primeiro temos de estudar o protótipo ao invés de olhar para o reflexo dele. E abaixo dessa linha central temos a abordagem antropocêntrica das coisas, indicada pelo círculo que diz antropologia. E abaixo disso, um círculo menor que diz religião. Se formos a universidades seculares hoje e estudarmos religião, normalmente esse estudo acontecerá no contexto do departamento de sociologia ou de antropologia. E a diferença é esta: o estudo da teologia é o estudo do próprio Deus, primária e principalmente. O estudo da religião é um estudo de um tipo específico de comportamento humano. Nós sabemos que há todo tipo de religião no mundo. E quando as pessoas estão envolvidas na religião, elas estão envolvidas em certas coisas características como oração, adoração, sacrifício, canto, devocionais e esse tipo de coisas, as quais pertencem aos ornamentos da religião humana. E quando estudamos a religião de uma perspectiva humana, nós estamos examinando como pessoas que têm certas crenças sobre o sobrenatural se comportam em suas vidas pessoais, em suas vidas cultuais. Mas quando digo que o princípio da teologia reformada é que ela é uma teologia, não uma religião, eu quero dizer que ela não é apenas uma maneira de se comportar que podemos determinar estudando os assuntos humanos, mas é um sistema de crenças que se trata de toda uma percepção da vida e da realidade com Deus no centro. Nós vivemos numa cultura
que possui certos axiomas e máximas que são populares e a nomenclatura do dia. Todos já ouvimos que não importa no que você crê, contanto que seja sincero. E essa ideia comunica que o que Deus realmente quer de nós é que nós sejamos religiosos. Não importa qual religião, contanto que sejamos sinceramente religiosos. Essa ideia está em rota de colisão com o cristianismo bíblico, pois, em primeira instância, a Bíblia reconhece que o homem é incuravelmente religioso, ele é homo religiosus. E onde quer que olhemos no mundo, nós encontraremos todo tipo de manifestação de religião. Quando o povo judeu foi chamado por Deus, consagrado e separado para ser uma nação santa, eles não eram o único povo religioso no mundo. Todas as nações à volta deles tinham suas religiões peculiares. Mas quando Deus fez a sua aliança com seu povo e os chamou para serem santos, para serem diferentes, bem no início da sua lei, ele deixou certas coisas absolutamente claras. A primeira coisa foi: não terás outros deuses diante de mim. E a segunda: não farás para si imagem de escultura. O início da aliança do Antigo Testamento no Sinai era uma ênfase na fé que devia ser diferente de outras religiões. Uma fé que seria concentrada e centralizada no caráter do próprio Deus. Nós sabemos o que acontece bem no início na história de Israel, no Antigo Testamento. Nós recentemente tivemos uma conferência em Orlando sobre as bases da fé cristã, onde eu chamei a atenção para um incidente que está registrado para nós em Êxodo 32. E eu lerei uma parte desse episódio para vocês, começando no versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Agora imagine esse cenário. Moisés acaba de retornar do Monte Sinai. Ele esteve sozinho com Deus, conversando com Deus como se fosse face a face. E quando ele desce do monte, ele encontra Josué. E Josué chega a Moisés e diz: eu ouço barulho alto vindo do arraial. E o primeiro instinto de Josué foi imaginar que havia algum tipo de guerra acontecendo, porque você não ouve esse tipo de algazarra e gritaria de uma multidão, exceto no campo de batalha. Mas quando ele chegou mais perto, ele pensou: espera um minuto, não é som de vitória e nem som de derrota. É som de cantoria que eu ouço. E ele percebeu que estava se aproximando de toda a assembleia do povo de Israel, como se eles estivessem reunidos para deveres religiosos, cantando luxuriosamente em sua celebração de sua religião. Mas era uma celebração centralizada em um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que o povo impôs e implorou ao sumo sacerdote Arão para que o fabricasse para eles, para que eles tivessem um Deus como todas as outras nações. Um Deus tangível, um Deus visível, um Deus contemporâneo, um Deus relevante, um Deus com quem eles se empolgassem. E o primeiro sumo sacerdote consagrado pelo próprio Deus cedeu a essas exigências do povo e construiu para eles um bezerro de ouro. Agora, enquanto isso estava acontecendo, inicialmente,
Moisés, nós lembramos, estava no Sinai, em um relacionamento com Deus. E Deus sabia o que estava acontecendo no pé do monte. Moisés não sabia. Ouça o que Deus diz a Moisés no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: este, ó Israel, é teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. O povo estava comprometido em uma religião. Mas a religião que eles estavam celebrando era uma religião que tinha uma teologia deste mundo. Uma teologia que distorcia e corrompia o próprio caráter de Deus. Uma teologia que desviava da verdadeira e honorável adoração a Deus para a adoração de coisas feitas pela mão de homens à semelhança de criaturas. E Deus disse a Moisés: olhe para isso. Eles estão adorando esse bezerro. E estão dizendo: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Como se aquele bezerro feito por suas próprias mãos pudesse tê-los livrado de qualquer coisa. Eles oram ao bezerro, eles oferecem adoração e sacrifícios ao bezerro. E o bezerro era surdo, burro, não podia ver nada, não podia fazer nada. Não era onipotente, mas impotente. Mas era um substituto para o Deus vivo. Agora em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que Deus revelou-se através das coisas criadas tão claramente, tão manifestamente, que cada pessoa nesse mundo conhece o eterno poder e a deidade de Deus. E ainda assim, o pecado primário da raça humana é tomar esse conhecimento de Deus e puxá-lo para baixo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, e suprimir a verdade pela injustiça. E então trocar essa verdade por uma mentira. E servir a criatura ao invés do Criador. A troca é entre o incorruptível, transcendente e santo Deus pela corrupção das coisas semelhantes a criaturas. Em outras palavras, amigos, o mais básico pecado que nós, não apenas pagãos em terras longínquas, aborígenes ou em tribos primitivas, mas que nós cometemos é o pecado da troca, a propensão à idolatria. E idolatria envolve religião. Mas até mesmo a religião cristã pode ser idólatra. Quando nós despimos Deus de seus verdadeiros atributos e colocamos no centro da nossa adoração algo que não seja o próprio Deus. Agora, se formos olhar para a essência da teologia reformada, eu tenho que dizer a vocês que o foco mais rigoroso da teologia reformada é na teologia, no conhecimento do Deus verdadeiro. Nós vivemos numa época em que as pessoas dizem que a teologia não é importante. Era isso que David Wells estava desacreditando no seu livro Sem Lugar para a Verdade. O que interessa é se sentir bem, ser ministrado em nossas necessidades psicológicas, ter um lugar onde possamos sentir o calor e a comunhão e ter um senso de pertencer a algum lugar e relevância. E teologia é algo que divide, algo que atiça controvérsias e debates. Dizem, nós não precisamos de doutrina, precisamos de vida.
No coração da teologia reformada está a afirmação de que teologia é vida. Pois teologia é o conhecimento de Deus. E não há conhecimento mais importante para informar as nossas vidas do que o conhecimento de Deus. É disso que se trata toda a reforma. Havia escândalos no clero, havia problemas de imoralidade, tanto entre o povo católico romano, quanto entre o povo protestante. E Lutero, naquele tempo, disse: Erasmo ataca o Papa em sua barriga, e eu o ataquei em sua doutrina. E Lutero ainda admitia que se encontrava um comportamento escandaloso entre o povo, mas o que nós estamos tentando fazer, em primeiro lugar, é chegar a unção, entendimento de Deus. Pois as nossas vidas nunca serão reformadas, nunca serão trazidas à conformidade com Cristo, antes de termos um claro entendimento da forma original, do modelo, do ideal, da verdadeira humanidade que é encontrada em Cristo. E isso é uma questão de teologia. Então, comecem com o claro reconhecimento de que a fé reformada é uma teologia. Uma teologia que permeia toda a estrutura.